perguntou como são descobertas as causas de falhas em acidentes e incidentes do nosso dia a dia, sejam eles aéreos, automobilísticos ou navais? Bem-vindos ao canal Metalurgia! E hoje nós vamos desmistificar a análise de falhas, que é um ramo do estudo dentro da engenharia, focado em descobrir as causas e os motivos das falhas. Nós vamos ver hoje algumas metodologias que são utilizadas para desvendar estes casos. Diferente do que a gente pode pensar, nós não chegamos no local, pegamos a falha, analisamos no microscópio. Não. O primeiro passo é a coleta de dados e exames preliminares. O que é isso? É você chegar no local, observar a falha, observar todo o sistema em que ela estava, conversar com as pessoas envolvidas, coletar os dados e evidências necessários, bem como relatos e principalmente fotografias. Após essa coleta de dados global, nós vamos para uma coleta mais específica, fazendo exames preliminares na amostra, principalmente no componente falhado. Nós vamos observar o meio que ele estava, a condição de falha, retirar fotografias de altíssima qualidade para que nós completemos nossa investigação e também para selecionar partes dessa amostra para irem para ensaios mais específicos. Após essa parte, nós vamos para uma etapa de seleção, identificação e preservação das amostras. Nós vamos observar partes do componente em que nós possamos fazer um corte para que ele seja analisado em etapas posteriores, bem como pegar outras partes dele que possam ser analisadas em outros tipos de ensaio que não sejam tão específicos, como os ensaios destrutivos. Umas partes selecionadas da etapa anterior. Agora, nós vamos fazer ensaios não destrutivos, como ultrassom, raio-x, isso mesmo, aquele dos exames médicos. Nós temos também líquido penetrante e emissão acústica. Esses ensaios vão permitir que nós descobrimos, por exemplo, se tem alguma fratura ali que nós não estamos vendo por fadiga térmica, ou até outras falhas que não são visíveis a olho nu, sem que a gente perca a peça. Agora, nós vamos para as análises macroscópicas, na qual podemos utilizar lupas, câmeras especiais, em especial o estereomicroscópio, que possui, de diferente dos outros microscópios, duas objetivas, que, assim como os olhos humanos, vão dar um senso maior de profundidade, e assim nós conseguimos enxergar os declives da fratura de forma mais clara. Após essa etapa macroscópica, nós podemos ir para a etapa microscópica, que é fazer a metalografia do material, ou seja, pegar esse metal, submeter ao lixamento, polimento, e aí nós podemos enxergar a microestrutura do material e as fases presentes, descobrindo até a composição dele e se nós temos algum defeito. E também pegar essa fratura e essa microestrutura e observar no MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, onde nós podemos ver com mais clareza alguns defeitos, algumas evidências de defeitos e também se está tudo certo na microestrutura. Agora que nós já fizemos todas as análises necessárias, pelo menos na fratura e na microestrutura, nós podemos ir para outra parte, que são os ensaios destrutivos, que como o próprio nome, nós vamos perder essa peça porque ela vai ser destruída. Nós podemos fazer ensaio de dureza, ensaio de tração, ensaio de impacto, e todos esses ensaios nós vamos comparar a resistência mecânica do material que a gente tem versus a resistência mecânica que o fabricante falou que esse material tem. Isso para comparar se o material que a gente tem é exatamente aquilo que foi acordado para chegar ou se ele veio com defeitos da produção. Agora, nosso objetivo é a determinação do mecanismo de falha. Caso seja necessária alguma análise adicional, nós podemos descobrir a composição por espectrofotometria de massa e também descobrir as fases por difração de raio-x. Mas o objetivo aqui é principalmente aplicar mecânicas da fratura, metalurgia das falhas, e também métodos de qualidade, como FEMEA, diagrama de Ishikawa, 5 porquês, e todos eles que estão aí disponíveis pelo mercado para que nós conseguimos focar nas nossas evidências
e no nosso problema para que nós conseguimos juntar essas informações e conseguir a melhor resolução para o problema. Agora nós vamos para uma conclusão, que é a junção de todos esses dados e determinar com certa especificidade qual foi o mecanismo de falha ou mesmo hipóteses para esse mecanismo de falha acontecer. E finalmente, depois da junção de todas essas investigações, nós vamos para a elaboração do relatório, onde tudo que a gente viu e investigou até aqui vai ser descrito e, principalmente, nós devemos propor uma solução para que esse problema não continue sendo recorrente ou não aconteça novamente. Assim, nesse vídeo nós fizemos uma síntese do processo que um componente passa para que as suas falhas sejam analisadas, desde a coleta inicial de dados, fotografias, ensaios macro e microscópicos, ensaios destrutivos, não destrutivos e o estudo dos mecanismos de falha. Para que você saiba um pouco mais sobre esse conteúdo, você tem que estudar mais metalurgia. E para isso você tem que se inscrever no nosso canal. O que você achou desse vídeo? O que você sentiu falta? Você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que aconteceu? Deixa aqui nos comentários e não esqueça de curtir.